Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para darmos sequência a essa série de vídeos, relatos de um atual pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e estive nos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus por muitos anos. Eu fiz parte, dessa instituição por mais de 30 anos, então conheço os bastidores e tenho relatado aquilo que eu vivi e tenho relatado também aquilo que pessoas têm me passado. Então, estamos falando de um pastor que a irmã dele me mandou esse e-mail, um e-mail extenso, por isso nós fizemos uma série, e esse pastor, ele chegou à conclusão de que ele está vivendo dentro de um sistema egípcio. E ele vai explicar isso, A irmã dele relata isso, porque ele passou para ela, Justamente para não ser identificado. Então ele diz assim, vamos continuar aqui para ver se nós concluímos agora nesse vídeo. Um auxiliar que estava orando como obreira, foi vítima de uma armação na catedral pelo pastor estadual, que em comum acordo com outra obreira, armaram uma suposta traição e desobediência do auxiliar. Eles marcaram com a obreira para que na folga do auxiliar, ela chamasse o jovem na casa dela e falasse que a sua mãe estava querendo conhecê-lo. E quando ele entrasse, um pastor que estaria do carro observando, chegaria e pegaria ele dentro da casa da obreira e o acusaria de prostituição. Assim foi feito e o pastor foi expulso. Meu irmão atendeu a mãe dele, ela saiu da igreja e ficou muito triste, pois o menino estava arrasado e não queria mais estudar. Triste, bispo, muito triste. Hoje, 99% dos filhos de pastores e bispos não querem fazer a obra, pois já viram barbaridades e não aceitam passar pela mesma coisa que os pais estão passando. Bispo, meu irmão ainda está lá, mas ele vai se desligar e vai contar em vídeo o que viveu. Ele mesmo disse que a iniciativa do Senhor é algo muito importante, que tem ajudado muitos pastores a abrir os olhos quanto ao seu futuro na obra, que é incerto e cheio de dúvidas. Bom, eu vou mais uma vez frisar isso, que os meus vídeos eu tenho falado com a cúpula da igreja, Bispo Macedo principalmente. Eu sei que eles tentam colocar os pastores e os obreiros, os jovens, os evangelistas, os membros contra mim, porque é assim que eles fazem. Mas eu não estou contra você, pastor. Eu não estou contra você, esposa. Pelo contrário, eu não quero que vocês passem pelo que eu passei, pelo que a minha família passou e por tudo aquilo que outros têm passado. Outros têm passado. E gostaria mesmo que ex-pastores, ex-esposas gravassem também os seus vídeos, abrissem um canal no YouTube, posta lá os seus vídeos, abra uma comunidade no Facebook, poste lá os seus relatos, as suas experiências. Bom, sabe, é importante que as pessoas tomem conhecimento do que acontece nos bastidores da IURD. E segundo meu irmão, a maior preocupação é com os pastores. Eles não têm direito a nada e a qualquer momento são mandados embora sem nenhum auxílio. A legislação trabalhista tinha que ver uma forma de amparar esses pastores que na verdade trabalham feito escravos e no final são descartados como lixo,
Eu estou chamando a atenção, gostaria que as autoridades brasileiras e também de outros países aonde está a Igreja Universal do Reino de Deus atentassem para isso. Os pastores trabalham como escravos. Quanto mais se faz saber o que acontece do lado de dentro da IURD, mais as pessoas podem buscar seus direitos. Nem falo aqui sobre membros e obreiros, pois eles têm suas vidas, podem ir e vir a qualquer momento. Mas os pastores não. Eles não têm vontade própria. Eles são usados e abusados sem escrúpulos e sem piedade. O dia em que tiver uma legislação trabalhista que os ampare, aí a cúpula da IURD vai pensar muitas vezes antes de maltratar e humilhar esses muitos pastores servos de Deus. Eles humilham porque sabem que os pastores não têm para onde ir. Por isso eles pedem para os pastores cortarem relacionamento com a família, não ter casa, não ter carro, não ter dinheiro guardado, nada, para o pastor ficar preso, ele é um escravo. É isso que nós temos tentado abrir os olhos dos pastores. Vocês são escravos, pastores. Você, esposa, eu sei que você tem receio, tem medo de sair, vocês vão fazer o quê? Mas você sabe lá no fundo que vocês não têm futuro aí. Não tem nenhum futuro. Vou concluir o relato desse pastor atual. Ele diz assim: estava pedindo a Deus que me mostrasse como seria possível uma igreja tratar assim seus pastores e obreiros. E Deus me mostrou uma passagem em Êxodo, quando fala sobre a opressão vivida pelo povo hebreu no Egito. No capítulo 1, verso 9, onde Faraó diz assim: os hebreus são mais numerosos e mais fortes do que nós. Vamos usar de astúcia para que eles não se aliem aos nossos inimigos e lutem contra nós. É verdade, né? Êxodo 1, versículo 9 e 10. Para eles o Senhor é o inimigo, e eles não querem que os pastores saiam da escravidão. Por isso eles oprimem cada vez mais. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos seus feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes e israelitas indicados pelos feitores de faraó eram espancados e interrogados, porque não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores. Êxodo 5, versículos 6 ao 14. É uma escravidão de Faraó, a obra da IURD. Bispo, por favor, divulgue esse relato do meu irmão. Um forte abraço para o senhor e para a dona Teresa. Vamos em frente, força. Mais uma vez eu repito a minha solidariedade aos pastores e esposas da Igreja Universal do Reino de Deus. E por isso, pastores e esposas, não querem que vocês assistam os nossos vídeos, porque os nossos vídeos são direcionados à cúpula da igreja, que escraviza os seus pastores. Na maioria, homens e mulheres de Deus honestos, que, como eu,
né? E o meu filho também, que queria. Quando eu entrei na igreja, eu tinha 17 anos por aí, e entrei com desejo de ganhar almas. Fui morar na igreja, larguei estudo, não me preocupei com profissão. Eu nem sabia que havia um livro de oferta, uma boleta, quando um dia a esposa do pastor lá pro Vita Vieira, Dona Vera, disse para mim assim: Alfredo, eu era evangelista, você tem que saber quanto dá a sua oferta. Você tem que saber quanto dá a sua oferta. Para você saber se a igreja está crescendo, se o povo está sendo abençoado, porque eu nem sabia que existia uma boleta, que existia um livro para anotar a oferta. Então a maioria entra assim. Agora não, com a internet, hoje já se tem um outro entendimento. O meu filho também, quando eu saí, ele ficou lá para querer seguir. Com quantos anos, Lucas, você já estava como pastor? Londres. Londres? Eu tinha 16. 16 anos. E quando eu saí, o Lucas quis ficar, nós permitimos, embora orientamos ele, falamos para ele: olha o que aconteceu com seu pai, não queremos isso para você. Mas ele foi. Mas graças a Deus, os olhos foram abertos, porque ele já via muitas coisas e continuou vendo muitas coisas. E ele viu também como que eu fui tratado dentro dessa instituição, embora tenha errado, embora tenha falhado, mas ele viu que eu fui tratado como um lixo. E certamente ele pensou: se fizeram isso com meu pai, vão fazer comigo lá na frente também. Até porque nunca deixaram ele esquecer dos meus erros, das minhas falhas. Eles sempre jogavam na cara dele. Ele estava pagando pelos meus erros. Ele estava pagando pelas minhas falhas. Porque não deixavam ele em paz, não deixavam ele me ver como pai. Sempre jogando na cara dele os meus erros. Então, eu não sei, quer falar alguma coisa? Eu me lembro que em Londres, o bispo Celso Júnior, em Londres, o Celso Júnior, amando do Júlio Freitas, ele veio para mim e falou: Lucas, agora seu pai é o Bispo Macedo e sua mãe é a Igreja Universal. Esquece seus pais. E o Lucas, quando estava lá, ele entrava em contato com a mãe dele escondido. Porque eles não permitiam que ele falasse com a mãe ou falasse comigo. Eles dizem que orientavam, e ele falou para mim que orientavam ele a não usar o Facebook, a não usar redes sociais, para não se comunicar com a gente. Então, pastor, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. E essa missão foi Deus que me deu. Eu não sei se Deus permitiu que acontecesse tudo que aconteceu, e eu creio que foi como Moisés. Já que aqui o pastor fala de Moisés, deixa eu contar um pouquinho a história de Moisés.
Moisés viveu 40 anos no palácio de Faraó. E ele sabia que ele não era um egípcio, mas ele estava ali. Talvez por causa do conforto, talvez fazendo vista grossa, talvez por comodismo, e talvez eu tenha ficado esses 30 anos na igreja assim. É claro que muitas pessoas dizem assim, por que depois de 30 anos? Você não chega à cúpula da igreja em 2 anos, 3 anos. Tem pastores aí, bispos aí que estão há 20 anos e nunca nem chegaram perto do bispo Macedo. Então eu precisava, para chegar até a cúpula da igreja, de tempo realmente. Eu não iria chegar em 2 anos, 3 anos, 5 anos até a cúpula da igreja. Ou será que você imagina isso? Ou será que eu saberia de coisas que eu sei se eu não tivesse chegado à cúpula da igreja? Moisés viveu 40 anos no palácio, até o dia que ele matou um egípcio, ele cometeu um assassinato, ele matou um egípcio. E por causa desse erro dele, ele saiu do Egito, saiu, abandonou o palácio, foi para o deserto. E quem sabe Deus permitiu todos os erros meus, todas as minhas falhas minhas, para que eu saísse mesmo. Para que eu saísse mesmo. E que hoje viesse aqui através desse vídeo, através de todos os vídeos que estão sendo gravados, dizer para você, saia também dessa escravidão. Você, pastor, está sendo escravo. Eu creio nisso. Eu creio que Deus usa Davi para derrubar gigantes. Eu creio que Deus usa Moisés para libertar o povo da escravidão. Eu creio que Deus usa até uma mula para impedir que Balaão continue armando cilada para o povo de Deus. Deus sempre usou aqueles que ninguém dava nada por eles. E eu sei que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus deve estar muito surpresa. Deve estar muito surpresa. Porque eles poderiam esperar isso de qualquer um bispo que saísse. Menos de mim. Porque, afinal de contas, o bispo Macedo e o bispo Macedo e sempre falou para mim e para minha esposa, vocês são muito bobos. Falou várias vezes para minha esposa, você é muito inocente, você é muito boba. Falou várias vezes para mim isso. Para vocês todo mundo são bons, para vocês todo mundo presta. Eu era considerado um bispo bem pacato, bem tranquilo, que não falava de ninguém, não falava mal de ninguém, não criticava ninguém. Todas as vezes perguntava alguém para mim, não, essa pessoa aí é gente boa e tal. Então eles imaginavam assim, esse aí vai sair e nunca vai falar nada da gente. Talvez esperassem isso de outros bispos mais agressivos, mais impetuosos, mais extrovertidos, mas não do Alfredo. Mas o que eu estou fazendo não é que eu esteja fazendo porque simplesmente quero. Tem algo de Deus aqui dentro de mim que está me impulsionando a fazê-lo. E eu vou até o fim, até as últimas consequências. Principalmente por causa de você, pastor. Porque o clamor dos trabalhadores, que são pastores, esposas, obreiros, jovens, evangelistas e do povo, chegou até Deus.
O sangue dessas pessoas está clamando. Está clamando. Eu gostaria de pedir a você que desse o seu ok, se você gostou do vídeo, compartilhasse e que você também se inscrevesse no canal. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço. Vamos em frente.